Pauta é o projeto de lei do Senado 375, complementar, do senador Blairo Maggi, que altera o parágrafo único do artigo 64 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, para dispor sobre a obrigatoriedade de documento com código de barra em todos os pagamentos realizados pela União, Estados e Distrito Federal e municípios também. Os pareceres número 27 e 28 de 2012 da CCT, que teve como relatora a senadora Ângela Portela, é favorável ao projeto nos termos da emenda. Da CAI, que teve como relator o senador Aloysio Nunes Ferreira, favorável ao projeto nos termos da emenda número 2 da CAI, que apresenta. Não foram oferecidas emendas perante a mesa. Discussão do projeto, senador Ronaldo Caiado. Do avião, entrar em contato com a torre, ver se eles autorizam. Senhor presidente, senador Ronaldo Caiado. Em relação ao projeto de lei do Senado 375, é um projeto que, em síntese, ele propõe agilizar os trabalhos dos órgãos de controle interno e externo. Ele promove exatamente a uniformização dos documentos relativos a despesas e receitas de todos os entes federados. A partir de agora, a lei aprovada e se vier a ser sancionada pela presidente, o que nós teremos vai ser um controle de orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. O projeto de lei ele altera o método de pagamento das despesas da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, para que seja efetuado por meio de documento oficial com código de barras. Deve-se ressaltar, presidente, que foram apresentadas 2 emendas no mesmo sentido e que a obrigatoriedade que esse código de barra seja também obrigatório nos pagamentos efetuados em favor do poder público. Dessa maneira, senhor presidente, o Democratas encaminha o voto favorável. Isso vai dar, não só, como já disse, mais transparência, como também um melhor controle e a uniformização de todos os entes, seja União, Estados e municípios, com a mesma forma de poder quitar com o código de barra e também poder, amanhã, poder alterar ou auditar as suas despesas, dado a facilidade no momento do controle pelo código de barra. Assim, o Democratas encaminha favoravelmente, senhor presidente. Os democratas votam sim. Discussão do projeto, continua a discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. Senador Capiberibe. PRB para encaminhar, presidente. Senador Marcelo Crivella, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, nós queríamos parabenizar o autor da matéria, senador Blairo Maggi, por uma iniciativa que vai na direção de aumentar a transparência no setor público. É uma iniciativa louvável, com código de barra fica muito mais fácil identificar os pagamentos, as faturas, as medições, tanto pelos órgãos de fiscalização, os tribunais de contas dos estados e municípios, mas também do federal. Com certeza, senhor presidente, essa casa deve aprovar esse projeto. É uma resposta ao clamor público. Melhor administração. E, mais uma vez, parabenizo o autor da matéria, o senador Blairo Maggi. O PRB encaminha o voto sim. O PRB vota sim. O PT vota sim, senhor presidente. O PT vota sim. Senhor presidente. Senador Cássio Cunha Lima, como vota o PSDB? O PSDB igualmente vota sim, louvando a iniciativa do senador Blairo Maggi,
que permite, com o uso da tecnologia, o acompanhamento e o rastreamento dos pagamentos feitos pelo poder público. Tudo que for feito na direção da transparência e do aprimoramento dos sistemas de fiscalização e controle devem naturalmente ser louvados, porque, afinal de contas, estamos tratando de dinheiro público que vem sendo tão mal gerenciado no país, sobretudo pelo governo federal, com a mazela da corrupção, e com isso poderemos ter mais um instrumento, mais uma ferramenta para que se trate com zelo, com honradez, com honestidade a coisa pública no Brasil, no momento em que o país está naufragando diante de tantas denúncias de malversação do dinheiro público, de corrupção, e é um mecanismo a mais para que possamos aprimorar a nossa República e tratar com a seriedade e a honestidade devida o que pertence ao povo brasileiro. O PSDB, em nome da ética, do aprimoramento dos sistemas de fiscalização e controle, vota sim. Senador Fernando Collor, senador Eunício Oliveira. O PTB vota sim, senhor presidente. PTB vota sim. Senador Eunício Oliveira. Senhor presidente, vota o PMDB? O PMDB vota sim, senhor presidente, parabenizando o senador Blairo Maggi pela iniciativa, né, de ampliar a transparência em todos os segmentos nessa questão do Código de Barra. Então, o PMDB, parabenizando mais uma vez o senador Blairo Maggi, encaminha o voto sim, senhor presidente. Presidente. Senador Capiberibe, como PSB encaminha o voto sim. Eu queria aqui manifestar nossa satisfação em ver a contribuição do senador Blairo Maggi, a sua experiência a serviço da sociedade brasileira. Portanto, o nosso voto é sim. Presidente. Senhor Senador Amorim. Senhor presidente, o PSC vota sim e parabeniza o senador Blairo Maggi pela ideia. Ganhamos todos nós, senhor presidente. O povo brasileiro ganha com a transparência necessária que esse projeto pode dar, com certeza, aos estados e municípios, além de desburocratizar mais ainda o nosso país. Senador Omar. Senhor presidente, o PSD vota sim, senhor presidente. PSD vota sim. Senador Blairo Maggi. O senador Blairo Maggi é o autor desta importante matéria. Eu queria só lembrar aos líderes partidários que esse é um projeto de lei complementar, nós vamos ter que votá-lo nominalmente. Por isso é importante a presença de todos. Os senadores e as senadoras já podem votar. Senador Blairo Maggi, com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Eu quero, antes de agradecer as manifestações de apoio dos colegas líderes e também dos que já se manifestaram, agradecer à senadora Ângela Portela pela relatoria que conduziu esse projeto. E como já vários líderes aqui disseram, esse projeto tem como base a transparência, porque a partir do momento em que uma prefeitura, um estado, a nação, enfim, os órgãos públicos receberem ou pagarem qualquer despesa ou receberem qualquer coisa de orçamento, ficará registrado, não tendo mais como fazer os estornos ou dizer esse recurso não veio, esse recurso foi aplicado de tal maneira. Então eu quero agradecer a todos os líderes por estarem apoiando esse projeto de lei do Senado 375 de minha autoria e dizer também, presidente, que eu quero registrar aqui registrar na votação anterior que eu perdi, estava fora aqui do plenário, de consignar meu voto aqui nessa última votação sobre o Roberto Abdala. Muito obrigado, presidente. PPS vota sim, senhor presidente. PPS vota sim. As senadoras e os senadores já podem votar.
Senhor presidente. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente, eu aproveito esse momento em que os senadores estão votando para formular a Vossa Excelência uma questão de ordem. Senador Aloysio, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu aproveito essa oportunidade para formular a Vossa Excelência uma questão de ordem relativa à indicação dos membros para a CPI dos fundos de pensão. Como sabe Vossa Excelência, como lembra Vossa Excelência, no último dia 6 de maio, foi lido o requerimento de criação dessa comissão parlamentar com a finalidade de investigar irregularidades ocorridas na administração dos recursos do fundo de pensão. Já se passaram, portanto, senhor presidente, 40 dias da leitura do requerimento e, até onde sei, algumas lideranças da Casa ainda não indicaram os membros para integrarem a referida comissão. Todos nós conhecemos já a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa matéria, que atribui ao presidente do Senado, nessa circunstância, a competência e o dever de indicar os membros da comissão de inquérito em substituição àqueles que não tenham sido indicados pelas suas respectivas bancadas. Minha questão de ordem, então, senhor presidente, é apenas no sentido de lembrar a Vossa Excelência do tempo transcorrido e pedir que tome as providências necessárias. Eu recebo a questão de ordem do senador Aloysio Nunes Ferreira, vou fazer um novo esforço junto aos líderes partidários. Em seguida, como consequência, eu responderei a questão de ordem levantada por Vossa Excelência. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente. Senador Assir, com a palavra, Vossa Excelência. Só para indicar, o PDT vota sim, senhor presidente, cumprimentando o relator e o autor da matéria, senhor presidente. Presidente. Claro. Senhor presidente, registrar o meu voto sim. A mesa registrará o voto de Vossa Excelência. Ainda pode votar, ainda dá para votar. Dá para votar. Somar uma. Vamos abrir a votação já. Senta, Rússia. Mas eu já registrei o voto, mas é bom registrar lá. Sabe, para efeito pelo menos uma votação nominal. Opa. Vamos abrir a votação? Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Um momentinho, presidente. Senhor presidente, ainda tem um senador aqui votando. Aguarda um pouquinho, por favor. Só me avisa com antecedência, eu queria pedir desculpa ao senador Raimundo Lira, que nós já havíamos encerrado. A mesa registrou a manifestação do senador José Maranhão. De toda forma, nós vamos ter agora votação de emendas. Só para pedir a correção do voto,
Pensei que tinha votado sim, apareceu não lá. Eu quero aqui registrar que... A presidência, na forma do regimento, retifica a manifestação. Muito obrigado, senhor presidente. Votação em globo das emendas número 1. Número 1 da CCT e 2 da CAI. Só para registrar. São emendas... Peço a Vossa Excelência para registrar o meu voto sim. A presidência registra a manifestação de voto. Agradeço a Vossa Excelência. Votação em globo das emendas número 1 da CCT e 2 da CAI. São emendas que receberam pareceres favoráveis do senador Aloysio e da senadora Ângela Portela. As senadoras e senadores já podem votar. Nós estamos procedendo à votação nominal porque esse é um projeto de lei complementar, que teve como primeiro subscritor o senador Blairo Maggi. PT vota sim. Que é um projeto consentâneo com os novos tempos. Aí, presidente, está bloqueado, não estamos conseguindo votar, não. As senadoras e os senadores já podem votar. Esta lei, como todos sabem, ela irá possibilitar o controle informatizado por meio de código de barras dos documentos referentes a pagamentos na administração pública. E com isso, evidentemente, será facilitado o trabalho dos órgãos de controle interno e externo, bem como de órgãos de repressão como a própria polícia, quando ocorrerem investigações policiais. Trata-se, portanto, de uma medida simples. O PDT indica voto sim, senhor presidente. O PDT indica o voto sim, de implementação tecnologicamente fácil e de custo relativamente baixo, que proporcionará ao controle dos gastos públicos uma agilidade muito grande. Ô, Paulinho, homem, como é que está você? Além disso, nós teremos também aumentado o grau de transparência nas operações de arrecadação e pagamento dos órgãos públicos. Senhor presidente, senadora Vanessa Graziotin. Eu só gostaria de encaminhar o voto sim pelo PCdoB e aproveitar para cumprimentar o senador Blairo Maggi, que sem dúvida nenhuma esse é um projeto que vem contribuir muito com a transparência e o melhor controle da administração pública, senhor presidente. É um projeto de fácil execução e que vai contribuir muito, repito, com a transparência e, portanto, com a própria administração pública. Encaminho com muito prazer, voto sim, senhor presidente. PCdoB encaminha o voto sim. Presidente Renan, enquanto... Queria pela ordem, presidente. Presidente Renan, senador Blairo Maggi. Senador Blairo Maggi, eu gostaria de, enquanto os nossos colegas
procedem à votação, de fazer aqui uma leitura de um pequeno texto sobre a morte hoje do nosso querido Olacir de Moraes. Foi com grande pesar que recebi hoje a notícia da morte do meu amigo Olacir de Moraes. Já com saudades, lembrei a todos do seu pioneirismo no cultivo da soja no Cerrado, pois foi dono da fazenda Itamaraty, localizada na cidade de Ponta Porã, no estado de Mato Grosso do Sul. Foi lá nas suas terras que grande parte das pesquisas e cultivos com desenvolvimento de sementes de soja, trigo, algodão, feijão e girassol foram desenvolvidas, como também na fazenda Itamaraty Norte, no estado de Mato Grosso. Um grande visionário, sempre à frente do seu tempo, acreditou tanto que chegou a ter 50 mil hectares de plantação de grãos e, por isso, foi o mais jovem bilionário brasileiro a aparecer no ranking da Forbes. Na década de 80, não havia brasileiro que não tivesse ouvido falar em Olacir de Moraes, o rei da soja, o maior produtor mundial de grãos. Olacir apostou no potencial agrícola de toda a região centro-oeste em uma época em que poucos acreditavam que aquele solo fosse receptivo às culturas soja, algodão e milho. Ainda na década de 70, na cidade de Diamantina, em Mato Grosso, fundou a empresa Itamaraty, onde produziu toneladas e milhares de milhões de toneladas, principalmente de soja, algodão e milho. A partir daí, muitos produtores seguiram seu exemplo de sucesso e passaram a investir no agronegócio. Hoje, principal setor que sustenta a balança comercial brasileira, sendo o único que dá superávit ao Brasil. Dentro ainda de sua compreensão e visão transformadora, Olacir de Moraes foi responsável também pela construção da Ferronorte, ferrovia que liga Santos a Rondonópolis e Mato Grosso, mostrando a preocupação que até hoje nós temos em desenvolver a qualidade e a eficácia nos instrumentos de transportes e dos modais de infraestrutura, e que acompanha a crescente demanda e atenda não só aos produtores, mas garanta segurança aos que trafegam pelas suas rodovias e também pelas ferrovias. E hoje estão sujeitos a riscos por conta do escoamento, de ser feito o escoamento, pela maior parte pelas BRs federais. Para muitos, ele foi um grande homem, para mim, um grande amigo e que deixará não só as saudades, mas um verdadeiro legado para o Brasil e para o mundo, mostrando que somos capazes, sim, de avançar, sonhar e concretizar quando se tem vontade, astúcia, desprendimento e persistência e muita fé. E essa fé que sustentou até os últimos minutos, lutando bravamente contra o câncer de pâncreas, em respeito aos 84 anos de história, os nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, amigos, funcionários, colaboradores, rogando a Deus que abençoe e os fortaleça. Na minha última visita que fiz ao Dr. Olacir de Moraes, agora no mês de abril, conversei com ele por 2 horas e em nenhum momento reclamou da sua doença, reclamou do seu estado, em nenhum momento reclamou das coisas difíceis que passou na vida, mas sempre olhando para frente, falando do Brasil que ele gostaria que fosse, do Brasil que ele sonhava e do Brasil que nós sonhamos. Portanto, fica aqui a minha homenagem à família do Dr. Olacir de Moraes e a todos os matogrossenses e sul-matogrossenses que devem muito a esse homem pelo que ele fez, pelo que ele plantou e implementou nos nossos estados. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, presidente Renan. Senador Roca, com a palavra, Vossa Excelência, senador Delcídio, na sequência. Senhor presidente, quero fazer minhas as palavras do senador Blairo Maggi e no momento em que me solidarizo com os familiares de Olacir de Moraes, lembrando que ele foi um dos precursores dessa chamada grande agricultura, agricultura em escala. Deixou todo um legado, deixou mais do que isso, né? Deixou exatamente aquela forma empreendedora,
ao começar a Norte e Sul. Então, por tudo que ele fez, mas mais do que isso, né, pelo avanço da tecnologia, sobretudo nessa área da soja, do algodão e do milho, eu acho que nós, sul-mato-grossense, devemos muito a esse grande empresário, e eu quero aqui lamentar a sua perda e me solidarizar com os seus familiares. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Delcídio, senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, faço também aqui menção a esse grande brasileiro que nos deixa hoje, Olacir de Moraes. Tive a oportunidade de conhecê-lo bem. Visitei a sua propriedade no Mato Grosso do Sul. Ele criou ali, talvez, a empresa agropecuária mais moderna de todos os tempos, com um respeito enorme a todos aqueles que trabalhavam e conviviam com ele o dia a dia. Um homem não só empreendedor, mas um homem sempre à frente do seu tempo, que acreditou no centro-oeste brasileiro, acreditou na fronteira agrícola, mostrou como expandir a produção, preservando o meio ambiente. Um homem que sempre voltado para a pesquisa. Aquilo que o senador Blairo Maggi coloca é realmente a verdade, onde poucos brasileiros acreditavam no potencial e na fronteira agrícola do Cerrado, capaz de poder abastecer hoje toda essa demanda da população brasileira e de também promover o superávit primário. Foi Olacir de Moraes, com a sua visão, destemido, ousado, um empreendedor que passou a ser referência, não só com o título à época de o rei da soja, mas também pela sua capacidade de pensar na logística que até hoje o governo não conseguiu atender. Foi ele que também viabilizou aquele primeiro momento, o primeiro passo para que as ferrovias se transformassem no Brasil num modal capaz de diminuir o custo de produção e fazendo com que o setor primário fosse competitivo internacionalmente. Quero fazer chegar a todos os seus familiares o reconhecimento de todos nós que sabemos o que Olacir de Moraes deixou como legado, como passado, como escola na agropecuária brasileira. Empresário moderno, um empresário que teve a coragem de sair do conforto da sua empresa, de empreiteira respeitada nacionalmente, para dedicar quase que tempo integral àquilo que foi exatamente abrir o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul e também o Mato Grosso e toda essa área de pesquisa. Os nossos cumprimentos a este homem e, ao mesmo tempo, os nossos sentimentos a todos os familiares de Olacir de Moraes por ter nos deixado. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Delcídio Amaral. Senhor presidente, registrar aí o falecimento do empresário Olacir de Moraes, uma verdadeira referência para nós da região centro-oeste, para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso. Seu caráter empreendedor, um homem sempre inovador nas suas ideias, um homem que sempre se apoiou na tecnologia, ousado, e como foi dito aqui pelos senadores que me antecederam, alguém que foi, sem dúvida nenhuma, um destaque e um dos primeiros a investir na produção de soja, no desenvolvimento de sementes, na tecnologia. O meu estado, do Mato Grosso do Sul, senhor presidente, tem lá a fazenda Itamaraty. Lá foi a primeira grande operação no agronegócio do empresário Olacir de Moraes.
E a época em que ele desenvolveu esse projeto, ele mais uma vez marcou, se destacou e mostrou que sempre foi um empresário num ponto fora da curva, ou seja, sempre à frente do seu tempo. E eu não podia deixar de registrar aqui também a famosa Ferronorte, que hoje é uma ferrovia extremamente relevante, extremamente importante para o escoamento da produção do Centro-Oeste. E o empresário Olacir de Moraes, quando desenvolveu esse projeto, muita gente achava que era um projeto de um sonhador. E hoje esse sonho é uma realidade e absolutamente importante para os modais e para o escoamento da nossa produção. Portanto, eu quero aproveitar para deixar registrado isso, ele que foi dono da Constran, uma empresa que participou de muitos projetos de infraestrutura, não só de rodovia, de ferrovias, mas também na área de energia, uma empresa respeitada no mercado. E quero aqui também me solidarizar aos seus familiares e não podia deixar de fazer esse registro pela importância do doutor Olacir de Moraes, não só como um empresário no nosso estado, da região Centro-Oeste, mas um empresário brasileiro competente. Senador Zé Medeiros, uma palavra, Vossa Excelência. Em seguida, nós vamos abrir o painel e encerrar a votação. Senhor presidente, eu quero me filiar a todos aqueles que estão prestando homenagem ao Olacir de Moraes, porque ele é a própria essência da agricultura brasileira. No meu estado, Mato Grosso, ele desenvolveu não só a pesquisa na área de grãos, como também na produção de etanol, nos municípios de Nova Olímpia, Diamantino, enfim. Hoje o Brasil perde a essência, a alma do que se pode dizer da agricultura. Então fica essa homenagem e a solidariedade aos seus familiares, porque falo principalmente pelo estado de Mato Grosso, o nosso estado deve muito a esse grande brasileiro chamado Olacir de Moraes. Muito obrigado. Senhor presidente, registrar o meu voto sim, já que o sistema aqui não faz. Senador Zé Maranhão, a presidência registra a manifestação de Vossa Excelência na forma do regimento. Presidente, ainda posso falar pela ordem? Senador Valadares. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, Vossa Excelência. É só para um registro histórico, enquanto os senadores estão votando, eu acabei de receber do senador Álvaro Dias um e-mail que, para mim, tem uma significação histórica muito especial, senhor presidente. Ele relembra, o senador Álvaro Dias, já que hoje a presidenta vai decidir se veta ou não o que o Congresso decidiu a respeito do fator previdenciário, que em 1999, quando a fórmula do fator previdenciário passou no Senado Federal, essa fórmula foi aprovada por 46 votos favoráveis e 22 contrários. Sendo que, senhor presidente, dos 22 que votaram contra o fator previdenciário, que é considerado uma maldade, uma perversidade, um confisco contra o mais pobre, o trabalhador, desses 22 senadores que votaram contra o fator previdenciário, somente 2 estão nesta casa. A modéstia me impede de dizer. E o outro é o senador Álvaro Dias. Só 2 senadores que votaram contra o fator previdenciário estão nesta casa. Um deles está falando. E o outro está sentado ali à minha esquerda, o senador Álvaro Dias, que votou com as esquerdas. Ou seja, votou com o povo brasileiro mais pobre.
que tem a sua remuneração, os seus proventos da aposentadoria, todo mês confiscados, em razão da aprovação em 99 do fator previdenciário, que teve o combate aqui na Câmara dos Deputados do senador Paulo Paim. E depois aqui nesta casa com a apresentação de uma proposta alternativa ao fator previdenciário que nós votamos favoravelmente. Portanto, senhor presidente, eu quero relembrar este fato histórico que teve o apoio de vários senadores, entre eles o líder do PT na época, o senador José Eduardo Dutra, a senadora Heloísa Helena, os senadores Geraldo Cândido, do PT do Rio de Janeiro, Roberto Freire, do PPS de Pernambuco, Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, Roberto Saturnino, do PSB do Rio de Janeiro, Almilando, do PMDB de Roraima, e, como eu já disse, Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Senhor presidente, espero que a presidenta da República, eleita que foi, com a promessa e o compromisso de não prejudicar os trabalhadores, antes, pelo contrário, de defender as suas grandes bandeiras, não vete a fórmula 85-95 para a aposentadoria dos trabalhadores. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência. Eu gostaria de acompanhar as manifestações dos senadores Delcídio Amaral, José Medeiros, Blairo Maggi, Ronaldo Caiado, e lamentar a perda do empresário Olacídio Moraes, um homem, sem dúvida nenhuma, à frente do seu tempo, grande empresário que apoiou o desenvolvimento da sua região e do país. A ata registrará as manifestações de Vossas Excelências. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 64, nenhum voto não. Está, portanto, estão aprovada em bloco as emendas 1 CCT e 2 da Comissão de Assuntos Econômicos. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados.